Olá pessoal, aqui é o Fabiano. Continuando com as videoaulas sobre geometria do sexto ano, hoje nós vamos ver as retas. Vamos começar a ver a relação entre retas e pontos. Para uma reta contida em um plano e um ponto desse plano, nós temos apenas uma das duas situações. Ou o ponto vai pertencer à reta, ou o ponto não vai pertencer à reta, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos um plano alfa, em que nós temos aqui uma reta R, e aqui a gente tem um ponto A, aqui colocamos um ponto B, e aqui temos um outro ponto C. Então, esta reta R e estes três pontos do meu plano alfa, vamos ver qual é a relação entre eles. Então, o ponto A, aqui, ele é um ponto que pertence à reta? Sim, porque ele está na reta, né? Então, a gente diz que o ponto A, ele pertence à reta R. Lembrando que a reta é um conjunto de pontos, tá? Então, um elemento do conjunto R da reta R é um ponto, tá? O ponto B, que está aqui, ele é um ponto da reta? Não. Então, aí a gente diz que o ponto B não pertence à reta R, tá? E o ponto C, que está aqui, ele é um ponto da reta R? Sim. Então, a gente diz que o ponto C pertence à reta R, tá? O ponto C, ele é um elemento do conjunto que forma a reta R, tá? Conjunto de pontos que forma a reta R. Bom, na última videoaula, a gente viu que uma das formas de se indicar uma reta é utilizando as letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho a reta R, tá? Mas existe uma outra maneira de se indicar uma reta. A gente vai pegar dois pontos dessa reta. Então, por exemplo, aqui, ó, utilizando o mesmo exemplo anterior, nós temos aqui o ponto A e o ponto C. Então, a gente pode representar essa reta, indicar ela, utilizando esta notação aqui, tá? Ela é a mesma coisa que a reta R. Então, aqui a gente tem os pontos por onde passa a reta, tá? Dois pontos da reta, com o desenho exatamente de uma reta aqui em cima, tá? Com as duas flechinhas aqui apontando, né? Uma para cada lado aqui nesse símbolo, tá? Esse aqui é a reta AC, ou a reta que passa pelos pontos A e C, que é a mesma nossa reta R aqui, tá? Então, eu posso representar uma reta, indicar, melhor dizendo, por uma letra minúscula do nosso alfabeto, tá? Ou então pegando dois pontos, então pontos são letras maiúsculas, tá? E colocando o desenho, tá? O símbolo, né, da reta, que é o desenho de uma reta em cima das letras, tá? Vamos ver agora as posições relativas de duas retas do mesmo plano. Duas retas no mesmo plano, elas podem ser concorrentes, tá? Quando é que elas vão ser concorrentes? Quando elas tiverem um ponto em comum, ok? Então, se duas retas de um mesmo plano, elas possuírem um ponto em comum, a gente diz que as retas são concorrentes. Então, por exemplo, aqui temos um plano beta, tá? Em que eu tenho aqui uma reta R, aqui uma reta S, e observem que elas têm um ponto em comum. Elas se cruzam em um ponto, tá? Esse ponto aqui é um ponto que pertence, que eu chamei de A, tanto a reta R quanto a reta S, tá? Então, a gente vai dizer que a intersecção das duas retas vai dar o ponto A, ok? Lembrando que a reta R e a reta S são conjunto de pontos, então a gente pode falar da intersecção, que é uma operação de conjuntos, tá? E o que nós temos na intersecção desses dois conjuntos? Que elementos a gente tem? O elemento da reta é um ponto, né? Então, aqui a gente tem o ponto A. Então, a gente vai colocar entre chaves, porque a intersecção de conjuntos é um conjunto, tá? Então, por isso que aparece entre chaves.
E o que nós temos em comum na reta R e na reta S? Para ser a intersecção, o que tem em comum, né? A gente tem o ponto A. Ok? Então, retas concorrentes quando possuem um ponto em comum. E retas paralelas? O que são retas paralelas? As retas paralelas, elas não possuem um ponto em comum, tá? Então, elas não vão possuir um ponto em comum. Por exemplo, aqui nós temos um plano beta, né? Aqui nós temos uma reta T e aqui nós temos uma reta R. Observem que aqui no desenho, né, elas não têm nenhum ponto em comum e o prolongamento delas, dessas duas retas, também não vão ter ponto em comum, tá? Então, nesse caso, a gente diz que as retas são paralelas. Como é que num exercício ou um desenho em que aparecerem retas que são paralelas, a gente vai saber, por exemplo, que elas não vão se encontrar em algum ponto, tá? Por quê? Porque o prolongamento das retas, elas podem se encontrar em algum lugar, tá? Mas as retas paralelas não. Então, o que acontece? A gente vai colocar ou a condição para que as duas retas sejam paralelas, tá? Que é esta aqui, que a intersecção da reta R com a reta T dá o conjunto vazio, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, tá? Essa aqui é uma condição para que as retas sejam paralelas, ok? Ou também pode aparecer, o que é mais comum, a indicação de que elas são paralelas, tá? Que é esta aqui. No caso, a gente lê isto aqui como a reta R é paralela à reta T, certo? Então vai aparecer duas barras assim, separando, né, as letras que indicam as retas, quer dizer que elas são paralelas. A reta R é paralela à reta T, tá? Então tá aqui. Então sempre num desenho vai aparecer para indicar que as retas são paralelas, né? Para dizer que elas não têm um ponto em comum, nem o prolongamento delas, tá? Nem para lá e nem para lá, tá? Ou vai aparecer essa condição, ou então vai aparecer, o que é mais comum, essa anotaçãozinha aqui, essa indicação, tá? Para dizer que a reta R é paralela à reta T. Vamos ver aqui alguns exemplos para ver o que a gente trabalhou até aqui, né? Que é a relação de ponto e reta, né? E a relação entre retas do mesmo plano, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos essa figura com essas duas informações aqui, tá? Então, aqui aparecem 5 retas, a reta A, reta B, reta C, reta D e a reta E. E alguns pontos que pertencem a pelo menos uma das retas, tá? E foi dada essas duas informações. A intersecção da reta A com a reta B, ou seja, desta reta e desta aqui, é o vazio, quer dizer, não tem pontos em comum. O que quer dizer isto? Que a reta A e a reta B são paralelas, certo? Elas não se encontram nem no prolongamento delas, tá? Lembrando que a reta é infinita, por isso que a gente representa pela linha reta e por essas extremidades aqui, ok? E o que tem aqui? A reta C é paralela à reta D. Então, quer dizer que esta reta C e esta reta D, elas são paralelas. Quer dizer, elas não se cruzam, tá? Elas não têm ponto em comum, nem o prolongamento delas, tá? Tanto para lá quanto para cá, tá? Lembrando que o plano também é infinito, viu, gente? A gente só representa, no caso, essa figura aqui, tá? Fechada, mas na verdade o plano é infinito, tá? Ele segue tanto lá para cima quanto para a esquerda, para a direita e para baixo, tá? Bom, vamos ver então. Aqui vai o mesmo desenho, tá? E aqui o que a gente está querendo saber. Aqui a gente tem um ponto e uma reta. Então o que eu quero saber? A relação do ponto com a reta. O ponto A, ele é um ponto da reta A?
Onde está o ponto A? O ponto A está aqui e a reta A é esta aqui. O ponto A é um ponto da reta A, que pertence à reta A? Não, porque ele está fora da reta A. Então, aqui a gente coloca que o ponto A não pertence à reta A. Lembrando, letra maiúscula quer dizer ponto, letra minúscula quer dizer reta. O ponto B e a reta B. Então, a reta B está aqui, o ponto B está aqui. O ponto B é um ponto da reta B? Sim. Então, o ponto B pertence à reta B. O ponto C e a reta C. O ponto C está aqui. A reta C é esta daqui. O ponto C é um ponto da reta C? Ele pertence à reta C? Não. Então, não pertence. Ponto B e a reta D. Então, ponto B está aqui, a reta D está aqui. O ponto B é um ponto da reta D? Sim. Né? Por quê? Porque ele está na reta D também. Ele está tanto na B quanto na D, né? Então, tá aí. Ele é um ponto da reta D. Nessa outra parte aqui, pede para ver a intersecção das retas, tá? Qual é o ponto que está na intersecção da reta B com a reta C? Então, a gente vai olhar, ó, a reta B está aqui, a reta C está aqui. No cruzamento das duas retas, tem algum ponto? Sim, elas são retas concorrentes, né? Então, que ponto aparece? O ponto A. Então, a intersecção da reta B com a reta C vai dar o ponto A, tá? Lembrando que a intersecção de conjuntos é um conjunto, por isso que aparece entre chaves e o elemento aqui dentro, tá? Que é o ponto A, nesse caso. B com D. Então, a reta B está aqui, a reta D está aqui. O que tem em comum a reta B e a reta D? Tem alguma coisa em comum, algum ponto nesse caso? Sim, tem o ponto B, né? A reta B e a reta D, elas são concorrentes e elas têm o ponto B em comum, tá? Então, a intersecção das duas retas é o ponto B. Reta A e a reta C. Então, a reta A está aqui, a reta C está aqui. O que elas têm em comum? Tem alguma coisa em comum? Sim, tem o ponto G. Elas são concorrentes aqui nesse ponto, tá? A reta A e a reta C. Então, a intersecção dá o ponto G. Reta D e reta A. Então, a reta D está aqui, a reta A está aqui. No cruzamento das duas, o que nós temos? O ponto F, tá? Elas são retas concorrentes no ponto F. Então, a intersecção da reta D com a reta A vai dar o ponto F. E aqui uma perguntinha, tá? Só para lembrar, né, que as retas paralelas, elas não têm pontos em comum e nem no prolongamento delas. Então, aqui eu coloquei a seguinte pergunta: as retas D e E são paralelas? Ó, a reta D está aqui, a reta E está aqui, tá? No desenho, aqui não aparece com um ponto em comum, tá? Mas, na verdade, o que acontece? As retas são infinitas, então a reta D segue para lá e para cá. E a reta E também segue para lá e segue para cá. Então, observe que o prolongamento da reta E, tá? Lembrando que também o plano é infinito, então ele segue para lá também, né? Então, o prolongamento da reta E e da reta D, eles vão se encontrar em algum ponto, que não aparece aqui, mas vão se encontrar. Então, essas duas retas, D e E, elas são paralelas? Não, porque elas têm um ponto em comum, tá? Que não aparece aqui no desenho, mas que o prolongamento delas, no caso, vão se encontrar em algum ponto, tá? Então, elas não são retas paralelas. Os únicos pares de retas paralelas que nós temos aqui, pelas condições que foram dadas aqui, né? Esta aqui diz que a reta A e a reta B são paralelas, e aqui está a indicação que a reta C e a reta D são paralelas, tá?
Vamos ver as partes de uma reta. Primeiro, a semi-reta. Bom, então assim, ó, a reta, a gente viu que ele é um conjunto de pontos, tá? Se nós pegarmos um ponto dessa reta, esse ponto vai dividir a reta em duas partes, certo? Então, um ponto qualquer, P, de uma reta, vai dividir a reta em duas partes, que nós vamos chamar de semi-retas de origem P. Então, aqui o desenho, tá? A reta R, e vamos pegar um ponto qualquer aqui, digamos aqui, tá? Aqui está um ponto P da minha reta R. O que nós temos aqui? Que esse ponto vai separar esta reta em duas partes. Esta aqui, tá? Que começa no ponto P e pega todos os pontos da reta que estão à esquerda dele, tá? Então, esse pedaço aqui, tá? E nós temos também a outra parte da reta que começa aqui no ponto P e pega todos os pontos à direita dele e que estão na reta também, tá? Então, nós temos essas duas partes que são semi-retas. Então, aqui a gente tem uma semi-reta, tá? Que começa no ponto P e pega todos os pontos da esquerda dele na reta, e outra semi-reta que começa no ponto P e pega todos os pontos à direita dele, tá? E aí, então, surge, né, uma dúvida. Como é que eu vou saber, né, qual é a semi-reta que eu estou me referindo, por exemplo, em algum exercício, ou em algum desenho, né? Qual é a semi-reta da minha reta R que eu estou utilizando, tá? Então, a gente vai ver uma maneira de poder identificar essas semi-retas, tá? Porque até aqui a gente viu que tem duas semi-retas, mas a gente não sabe, quando eu falar em semi-reta, com origem em P da reta R, eu não sei se eu estou falando desta semi-reta aqui, tá? Que dos pontos que estão à esquerda do ponto P, ou esta aqui dos pontos que estão à direita do ponto P, tá? Os pontos da reta. Então, o que a gente vai fazer? Para poder identificar e diferenciar semi-retas que têm a mesma origem, como é o caso que a gente mostrou ali, nós vamos marcar um ponto em cada semi-reta, tá? Então, de novo, aqui nós temos a nossa reta R e o ponto P que separa a nossa reta em duas semi-retas, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um ponto em cada semi-reta. Então, aqui, nessa semi-reta, aqui, nós vamos pegar um ponto, tá? Aqui, que nós vamos chamar de ponto A, ok? E aqui na outra semi-reta, nós vamos pegar um outro ponto que nós vamos chamar de ponto B, tá? Então, esta semi-reta que tem origem em P e passou pelo ponto A, é a semi-reta de origem em P que passa pelo ponto A, tá? E aqui do outro lado, à direita, nós temos a semi-reta de origem em P, então que começa em P, e que passa pelo ponto B, certo? Então, assim a gente tem, né, separado, né, as duas semi-retas e com a indicação direitinho, né? Bom, e como é que nós vamos simbolizar, né? Como é que a gente vai colocar isso aqui em símbolos, tá? A semi-reta de origem em P, ou seja, que começa em P e que passa por A, a gente vai simbolizar dessa forma aqui, tá? Então, o P e o A, os pontos, né? O primeiro ponto que aparece aqui nesse símbolo é a origem. Então, aonde que começa a minha semi-reta? No ponto P e passa por onde? Pelo ponto A. Então, a gente representa assim, a semi-reta PA com aqui em cima uma flechinha, tá? Em cima das letras, tá certo? Então, aqui eu tenho a semi-reta de origem em P
e que passa por A, certo? Da mesma forma, a semirreta de origem P que passa pelo ponto B, essa semirreta aqui, a gente vai representar então por P e B, tá? A primeira letra é a origem, então, aonde que começa a semirreta? No ponto P. Passa por qual ponto? Pelo ponto B. Então, eu tenho a semirreta PB, tá? E de novo, aqui em cima, uma flechinha, tá? Sempre nesse sentido, tá, gente? E uma coisa que eu peço para vocês prestarem atenção é que a primeira letra que aparece é a origem das semirretas, tá? Então, a primeira letra é sempre a origem. Eu não posso trocar aqui, tá? Se eu resolver trocar e colocar A aqui e P aqui, eu não vou ter mais essa semirreta que eu estou mostrando aqui. A semirreta de origem P e que passa pelo ponto A. Se eu inverter aqui as letras, eu vou ter a semirreta de origem em A e que passa por P. Então, eu tenho esta semirreta aqui, ó, que começa no A e passa pelo ponto P, tá? Então, nunca troquem aqui as letras, certo? Primeiro é sempre a origem. Aonde que começa? Qual é o ponto onde começa a minha semirreta? É no ponto P. Então, é a primeira letra que aparece aqui. A segunda é por onde passa, tá? Mesma coisa aqui. Se eu trocar aqui a ordem, eu já não vou ter a semirreta que tem origem em P e passa por B. Esta aqui. Eu vou ter a semirreta que tem origem em B e passa por P, tá? Que seria esta semirreta aqui, ó, que começa no ponto B e passa pelo ponto P. Então, essa semirreta aqui. Tá? Então, tome muito cuidado na hora de escrever, tá? Bom, seguindo, a gente já viu a semirreta, nós vamos ver agora o segmento de reta. Então, o que é um segmento de reta? É o conjunto formado por dois pontos de uma reta e os pontos da reta que estão entre eles. Ok? Então, vamos ver aqui no desenho. Tá? Nós temos uma reta R e vamos pegar dois pontos desta reta. O ponto A, aqui, e um ponto B. Certo? O ponto A, o ponto B e todos os pontos da reta que estão entre esses pontos A e B, tá? Então, essa figura que começa em A e vai até o B, tá? Esta parte aqui é o que a gente chama de um segmento de reta. O segmento AB, certo? Então, esse pedaço aqui é o segmento AB, tá? As formas de se indicar, ou eu falo segmento AB, tá? Ou eu indico com as letras A e B, com um traço em cima das letras, tá? Então, se aparecer essa indicação, quer dizer que eu tenho o segmento AB, certo? E diferente da semirreta, aqui eu posso inverter, tá? Então, o segmento AB e o segmento BA é o mesmo segmento, tá? Ó, esse segmento AB e o BA é o mesmo segmento, tá? Aqui não importa se eu colocar primeiro a letra A ou a letra B aqui, tá? Esses pontos A e B, no caso deste exemplo aqui, eles são o que a gente chama de as extremidades do segmento, ok? Então, relembrando, o segmento de reta é o conjunto formado por dois pontos da reta, tá? E por todos os pontos da reta que estão entre eles, tá? Então, essa figura aqui começa aqui no A e vai até o B, tá? Ou que começa no B e vai até o A. Bom, sobre os segmentos de reta, tá? Nós temos os segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos são segmentos que têm
uma extremidade comum. Então, por exemplo, aqui, tá? Nós temos aqui essas duas figuras e vamos ver os pares de segmentos consecutivos que a gente tem aqui, tá? Então, são exemplos de pares aqui, nessa figura, segmento AB e o segmento BC. Por que eles são consecutivos? Porque eles têm uma extremidade em comum, o ponto B, tá? Então, segmento AB e BC são exemplos de segmentos consecutivos aqui nesse desenho, tá? Outro exemplo é o segmento BC e o segmento CD. Eles são consecutivos porque eles têm a extremidade C em comum, tá? Então, aqui está outro par de segmento consecutivo, BC e CD, ok? Segmento FG e GH, nesse outro desenho aqui, tá? Por quê? Porque eles têm o ponto G em comum, tá? Então, FG e GH são segmentos consecutivos. Também são segmentos consecutivos nesse mesmo desenho o segmento FH, tá? Que é esse segmento todo aqui, e o segmento GH, tá? Por que que eles são consecutivos? Porque eles têm o ponto H em comum. Na verdade, eles têm, né, mais pontos em comum, mas tendo uma extremidade em comum, os segmentos são consecutivos, tá? Então, FH e GH. E o outro exemplo, tá, de par de segmento consecutivo que nós temos aqui é o FH e o FG, tá? Por quê? Porque eles têm a extremidade F em comum, tá? FG é este segmento aqui e FH é esse segmento todo aqui, tá? Antes de seguir adiante, tá? Aqui nessa figura eu posso chamar, no caso, eu posso dizer que eu tenho um segmento AD aqui representado nessa figura? Não, tá? Porque para ser segmento tem que ser da mesma reta. Então, por exemplo, esse segmento AB, ele está numa reta, tá? O segmento BC, ele está em outra reta. Então, não tem uma sequência, né? Que passa e continua na mesma reta. Então, aqui nesse desenho, eu não tenho, né, um segmento AD mostrado aqui, tá? O que seria o segmento AD? Seria um segmento que uniria o ponto A ao ponto D, mas não aparece aqui nesta figura, né? O que tem aqui do A até o D são esses três segmentos aqui, tá? Que não estão na mesma linha, né? Não estão na mesma reta, tá? Por que que eu falei isto? Porque agora eu vou falar sobre segmentos colineares. O que são segmentos colineares, então? São segmentos que pertencem à mesma reta, certo? Então, se a gente tiver segmentos que estão contidos numa mesma reta, a gente diz que aqueles segmentos são colineares, certo? Então, por exemplo, nesta figura aqui, tá, nós temos a reta R e observem que todos os segmentos possíveis que nós temos aqui, eles são colineares, certo? Então, nessa figura, todos os segmentos que aparecem são colineares. Por quê? Porque eles estão contidos na mesma reta. Ó, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, o segmento AC, o segmento BD, tá? Todos esses segmentos que eu falei são segmentos colineares, porque estão na mesma reta, certo? Agora, por exemplo, aproveitando que nós falamos ali dos segmentos consecutivos, o segmento AB e o segmento BD, tá? São consecutivos? Sim. Por quê? Porque eles têm o ponto B em comum, tá? Falei o segmento AB e o segmento BD, tá? E o segmento AB e o segmento CD, eles são consecutivos? Não,
Por quê? Porque eles não têm uma extremidade em comum, certo? Então aqui a gente já viu, né, aproveitou aqui para relembrar ali os segmentos consecutivos que a gente viu agora há pouco, tá? Então aqui nessa figura estão todos os segmentos que nós podemos ver aqui, são colineares. Vamos ver aqui alguns exemplos de exercícios sobre segmentos. Primeiro nós vamos ver, tá, um aqui para encontrar o valor da medida do segmento CD numa figura, sabendo que o segmento AB, lembrando que aqui não aparece o traço aqui em cima, né, porque eu coloquei aqui a palavra segmento. Se eu coloco a palavra segmento, eu não coloco o traço, tá? Agora, se eu colocar o traço, eu entendo que tem a palavra segmento. Então, aqui quer dizer, encontre o valor da medida do segmento CD, tá? Na figura abaixo, sabendo que o segmento AB, então não precisa aqui do traço, porque aqui já tem a palavra segmento, tá? Mede 13 UC. O que é UC? Unidades de comprimento, tá? Pode ser centímetro, pode ser metro, pode ser milímetro, a gente não sabe, tá? A gente simplesmente vai dizer assim, UC, para indicar unidades de comprimento, tá? Mais adiante nós vamos ver as unidades de comprimento, né, usuais, né, do sistema métrico decimal, mas isso aí é mais adiante que a gente vai ver. Então aqui vamos ver aqui um exercíciozinho, tá? Aqui eu tenho, então, os segmentos, tá? O que eu quero saber é a medida do segmento CD, então desse segmento aqui. No desenho foi colocado que o segmento de A até C mede 4 unidades de comprimento, como não tem unidade, são unidades de comprimento, tá? E o DB mede 3, tá? Então eu quero saber essa distância daqui até aqui, tá? O segmento CD, quanto é que mede? E foi dito que o segmento AB, ou seja, daqui do ponto A até o ponto B, todo esse segmento mede 13 unidades de comprimento. Então como é que eu vou armar isso aqui? A gente vai escrever assim, ó. O AB, o segmento todo, esse aqui, o que ele é formado? Ele é formado pelo segmento AC, pelo segmento CD e pelo segmento DB, tá? Então eu vou escrever isto aqui. Aí vocês estão me perguntando, cadê o traço, né, que indica segmento? Por que eu não coloquei aqui? Se eu não colocar o traço, eu estou entendendo que é a medida, tá, pessoal? Então, aqui a gente não vai colocar o tracinho para indicar segmento, para mostrar que isso aqui é medida, tá? Então, se não aparecer o tracinho em cima, é porque é a medida. Então, a medida de AB é igual à medida do segmento AC, mais a medida do segmento CD e mais a medida do segmento DB, tá? E aí, agora a gente vai substituir o que a gente sabe. O segmento AB, foi dito aqui no probleminha, que vale 13 unidades de comprimento, tá? Então, vai ser igual a 13. O segmento AC, aqui no desenho, diz que é igual a 4 unidades de comprimento, tá? O segmento CD é o que eu quero saber, é o que está perguntando aqui, tá? Então, ele vai ser um termo desconhecido nessa soma. E o DB, quanto é que mede? Aqui no desenho diz que mede 3 unidades de comprimento. Então, mais 3 aqui. Agora, o que eu vou fazer? O CD, ele é uma parcela desconhecida numa soma. Que eu sei o total e sei duas parcelas. Então, para ficar mais fácil, essas duas parcelas que eu sei, eu vou somar. 4 mais 3 igual a 7. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Que 13 é igual a 7 mais a medida do segmento CD. Como ele é agora a parcela numa soma, uma parcela desconhecida numa soma, em que eu conheço o total e uma das parcelas, como é que eu vou descobrir esta outra parcela? Fazendo a operação inversa da adição, tá?
Nós vimos isso em alguns vídeos atrás, né? Quando nós vimos o termo desconhecido, o cálculo do termo desconhecido, né? Então, quando a gente tem numa adição conhecida o total e uma das parcelas, a gente obtém aquela que a gente não conhece fazendo a conta de menos, que é a operação contrária de menos, né? A gente pega sempre o total, o 13, e vai diminuir da parcela que a gente conhece. Então, a gente vai ter 13 menos 7 igual a parcela que eu estou procurando, a parcela desconhecida. E agora aqui eu resolvo, 13 menos 7 é igual a 6. Então, a medida do segmento CD vai ser igual a 6 unidades de comprimento, tá? Se aqui eu colocasse metro, por exemplo, né? Então aqui teria que ser metro, aqui teria que ser metro, aqui seria metro também, tá? Nesse caso é unidade de comprimento. Então tá aí resolvido este probleminha, tá? O segmento CD mede 6 unidades de comprimento. Um último exemplo aqui. A medida de um segmento é o triplo da medida de outro. Qual é a medida de cada segmento se a soma das medidas dos dois segmentos é 20 centímetros? Então vamos ver o que a gente tem aqui, tá? A gente vê que temos dois segmentos e que um deles é colocado, né, como sendo o triplo do outro. Então, esse segmento menor a gente vai chamar de x, tá? Vai ser um valor desconhecido que eu vou calcular aqui, tá? O segmento maior me diz que é o triplo da medida, então, do segmento menor, tá? Então, se é o triplo, então o segmento maior vai ser 3 vezes o x, tá? Então, o triplo, o que é? 3 vezes. Então, o segmento maior vai medir 3 vezes x, tá? Pontinho aqui indica multiplicação. O que mais a gente tem aqui? A soma das medidas dos dois segmentos. O que então seria a soma da medida dos dois segmentos? Seria x mais 3 vezes x, ou 3x, tá? Lembrando que a gente já tinha visto, né, que quando não aparece nenhum sinal entre o número e a letra, quer dizer que é vezes aqui, tá? Então, aqui está representado a soma das medidas dos dois segmentos, do segmento menor, que é x, com o segmento maior, que é 3x. E agora nós vamos armar a sentença para poder resolver esse probleminha. O que foi dito? Que a soma das medidas dos dois segmentos, então o x mais 3x, é igual a 20. Tá? Então, vou escrever aqui, x mais 3x é igual a 20. E vou resolver esse probleminha de valor desconhecido aqui. Tá? Lembrando, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho x mais 3x, eu posso juntar. Tá? Lembra aquela ideia que eu coloquei para vocês, né? Imagine que o x seja, por exemplo, um lápis. Eu tenho um lápis e eu tenho mais 3 lápis. Então, quantos lápis eu tenho? Tenho 4 lápis. Então, aqui x mais 3x eu posso escrever como 4x. Tá? Ó, um lápis mais 3 lápis é igual a 4 lápis. Tá? Então, 4x é igual a 20. Agora, eu tenho o valor desconhecido como fator em uma multiplicação que eu conheço o outro fator e o produto. Como é que eu resolvo? Para descobrir, eu pego o produto e faço a operação inversa da multiplicação. Qual é? A divisão. Eu divido, então, o produto pelo fator que eu conheço, que é o 4. Então, o x, o fator desconhecido, vai ser o 20 divididos por 4. E aqui dá para fazer essa divisão, uma divisão exata, né? 20 divididos por 4 é igual a 5, tá? O que é esse x? Esse x aqui é uma medida. Então, qual é a unidade de medida que tem aqui? Centímetro, tá? Então, a resposta do x vai vir em centímetro. E o que é esse x que eu calculei aqui? O que eu chamei de x aqui? O segmento menor.
Então, eu sei que o segmento menor mede 5 centímetros. Falta a gente saber o segmento maior. O segmento maior é 3 vezes o segmento menor, o x, né? Então, eu só substituo. No lugar do x, eu coloco o valor que eu encontrei, 5. Então, 3 vezes x é 3 vezes 5, que vai dar 15. 15 o quê? Centímetros. Então, agora eu coloco a resposta do problema, tá? Os segmentos medem 5 centímetros e 15 centímetros. E observem que a soma deles realmente vai dar 20. E o segmento, este aqui de 15 centímetros, é o triplo, é 3 vezes esse aqui. Então, está tudo correto no meu problema. Então, pessoal, por esta videoaula ficamos por aqui. Espero que tenha sido de proveito para vocês. Nós vamos, então, seguir na próxima videoaula com a geometria do 6º ano, tá? Hoje nós vimos, então, a reta e as suas partes. Nós estamos nos caminhando, então, para ver sobre os polígonos, tá? Vai ser na próxima videoaula. E espero vocês. Até lá e muito obrigado pela atenção.